Olá! Hoje a gente vai fundo em uma nação com uma história de milênios, cheia de reviravoltas, o Irã. É uma terra de impérios, de revoluções e com uma cultura que é de uma riqueza impressionante. Vamos nessa? Quando se fala da região, a primeira palavra que geralmente surge é essa, né? Pérsia. É um nome que parece que ecoa na história. A gente já pensa em impérios grandiosos, reis lendários, uma civilização que foi fundamental para moldar o mundo antigo. Só que olha que interessante. Em 1935, o país oficialmente pediu para ser chamado pelo seu nome local, Irã. Foi uma forma, sabe, de reconectar a nação moderna com suas raízes mais profundas. E que raiz, hein? O nome Irã vem de uma palavra bem antiga, ariana, que significa terra dos arianos. É uma referência direta aos povos indo-europeus que se estabeleceram ali há milhares de anos. Então tá, deixando de lado os nomes e as manchetes de jornal, o que é que define de verdade essa nação? É exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando desde os seus alicerces antigos até a identidade super complexa que o país tem hoje. E para entender, a gente precisa começar do começo, claro. E o começo é numa terra que foi, literalmente, um berço de civilizações. Foi ali que surgiram alguns dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. Olha só essa progressão, é impressionante. Começa lá atrás com o reino de Elam. Daí, cada poder que surgia construía em cima do legado do anterior. Os Medos unificaram a região, meio que preparando o terreno para o Ciro o Grande, que fundou o Império Aquemênida, e depois ainda vieram os poderosos Sassânidas. É uma verdadeira cadeia de civilizações gigantes. Agora para um pouco para pensar nesse número. 44%. No seu auge, o Império Aquemênida governava quase metade de toda a população do planeta. Para a gente ter uma ideia, nenhum outro império na história, nem antigo nem moderno, chegou perto dessa marca. É um recorde absoluto. E não era só um domínio militar, não. Os persas eram inovadores brilhantes. Eles criaram a estrada real para conectar o império todo, o Chapar-Khane, que foi basicamente o primeiro serviço postal do mundo, e até os Yakshals, que era uma espécie de refrigerador super engenhoso no meio do deserto. Os caras eram mestres da logística e da engenharia. Ok, vamos dar um salto no tempo agora, saindo dos impérios antigos para olhar para as pessoas que formam o Irã de hoje. E a identidade do país é bem mais diversa do que muita gente imagina. Embora a maioria da população seja de etnia persa, o Irã é um verdadeiro mosaico multicultural. Tem uma população azeri enorme no noroeste, os curdos no oeste e vários outros grupos como árabes, turcomenos. Cada um deles contribui para essa identidade tão rica da nação. Agora, quando o assunto é religião, o cenário já é um pouco mais homogêneo. A grande maioria segue o islamismo xiita, que é a religião oficial do Estado. Mas, claro, também existem comunidades sunitas e outras minorias com raízes muito profundas na história persa, como cristãos, judeus e zoroastrianos. Essa identidade xiita do Irã foi cimentada lá no século XVI pela dinastia Safávida, quando eles transformaram o xiismo duodecimano em religião oficial. Eles não só unificaram o país, mas também o diferenciaram de seus vizinhos poderosos, que eram sunitas, como o Império Otomano. Essa decisão lá de trás molda o Irã até hoje. E agora a gente avança para um dos eventos mais transformadores da história moderna do Irã. Um momento que não só derrubou uma monarquia de 2.500 anos, mas que redefiniu completamente o lugar do país no mundo. E a mudança foi, radical. Antes da Revolução, o Irã era uma monarquia aliada do Ocidente com o foco numa modernização secular. Depois, virou uma teocracia, uma república islâmica, baseada em princípios anti-imperialistas e na lei islâmica. Foi uma virada de 180 graus. E a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Em pouco mais de um ano, a gente viu protestos gigantescos contra o Shah, a fuga dele do país, o retorno triunfal do Ayatollah Khomeini do exílio e, por fim, a criação da República Islâmica por meio de um referendo popular. Foi um verdadeiro turbilhão. Isso nos leva diretamente para a estrutura de poder atual do Irã, que é um sistema político bem único que combina elementos de uma república eleita com uma supervisão teocrática bem forte. É um sistema que a gente pode chamar de híbrido. No topo de tudo está o líder supremo. Ele tem a palavra final em tudo. Abaixo dele existem instituições eleitas pelo povo, como o presidente e o parlamento.
Só que tem um filtro, o Conselho dos Guardiões. Esse é um órgão que não é eleito e que pode vetar leis e até candidatos para garantir que tudo se mantenha dentro dos princípios da República Islâmica. E qual o peso do Irã no mundo hoje em dia? Bom, sem dúvida, é uma potência regional chave no Oriente Médio. Essa influência toda é turbinada por suas reservas imensas de energia. O Irã tem a quarta maior reserva de petróleo e a maior reserva de gás natural do mundo. Isso dá ao país um poder estratégico e econômico gigantesco. E assim, a gente chega numa nação que é definida tanto por esse passado imperial incrível quanto por um presente extremamente complexo. A grande questão que fica no ar é: como é que essa herança de milênios vai continuar a moldar o futuro do país? Bom, o próximo capítulo dessa longa história ainda está sendo escrito.